Gente, por que será que travou? Vou convidar. Entrou isso? Vai ter que entrar e sair de novo. Que saco isso, gente. Já convidei. Aceitou aí? Uhum. Tá, agora é o espaço. Apareceu. Ah, agora sim. Risca o microfone. Verdade. Não vai dar. Pronto, gente, entrou aí? Peraí, deixa eu virar aqui. Pronto. As duas entraram? Pra mim só tá aparecendo eu. Mas você entrou? Entrou, Não, Vitória. tá normal. Ah, tá. Tô aparecendo. No computador tá as 3. Aqui tá as 3. Tá normal. Tá normal. No meu celular só tá mais 2. É. Vai entender. Tá bom, tudo bem. Vamos continuar então. Espero que o povo volte. Ai, meu Deus, que saco isso, né? Tá, vamos agora então falar sobre a diferença da psicoterapia atípica e típica. Vamos lá. Acho que o primeiro que a gente tem que pensar é que, assim, quando a gente fala de típico e atípico, a gente está falando do indivíduo que vai passar por esse processo, Sim. né? O título, assim, psicoterapia típica e atípica, ele não é nem muito usado, né? Não. É psicoterapia em si. O que vai diferenciar são o típico e o atípico daquilo que a gente fala de divergente da norma, né? Sim. Então, a gente vai estar falando, por exemplo, uma pessoa que é típica, ela está relacionado à norma. Então, que não é legal usar o termo normal, né? A gente não Usa usa comum, então. o comum. Então, por exemplo, se a gente fala, se a gente fala, por exemplo, um transtorno de ansiedade, a gente não está falando de alguém que tem um funcionamento neurológico diferenciado, por exemplo, o TEA e o TDAH, que a gente vai falar que é um neurodivergente, né? Ou um transtorno da personalidade também se enquadra, né, Pri? Com certeza. Então, o atípico, a gente vai estar realizando psicoterapia para esses indivíduos que são neurodivergentes, por exemplo, né? Então, a diferença é o indivíduo que vai estar passando pelo processo. A psicoterapia é a mesma. É nós, como psicólogos, que vamos teremos um olhar diferenciado para esse indivíduo. Ele está dentro da norma, dentro de uma avaliação, ou ele é neurodivergente? Precisamos olhar mais específico para os déficits desse indivíduo, e aí entra bem legal a avaliação neuro, para a gente levantar quais são os pontos positivos desse indivíduo e quais ele tem uma certa dificuldade, para a gente estimular. E em até algum momento, a gente até possibilitar uma habilitação daquela habilidade como reabilitação da habilidade, né? Eu acho também que, não sei se caberia aqui, mas eu vou falar, acho que tem um pouco a ver. As pessoas têm muita ideia de que o trabalho do psicólogo é no consultório, presencialmente e tal, né? Mas hoje a gente tem a modalidade online, que é recente, né? O Que veio CFP, com a pandemia, né? A telemedicina. Exatamente. Na verdade, ela já existia antes da pandemia, essa modalidade, mas ela ainda não... Era um pouco difícil você conseguir uma autorização, ela era determinadas situações, um número específico de consultas, acho que era 12 sessões, não lembro direito. Depois, agora, é ilimitado o número de sessões, você pode... É um recurso que a gente utiliza. É um recurso, então é uma modalidade também de atendimento. Tem a terapia em grupo, né, que é
não é nova, é antiga, mas pouco usada, né? E é incrível quando a gente fala, por exemplo, de orientação parental. A gente tem a ideia até, né, Pri, de realizar isso na nossa clínica, que por exemplo, vamos pegar mães neurodivergentes, então, de filhos neurodivergentes. Então, crianças que têm o diagnóstico do TEA ou crianças que têm o diagnóstico de TDAH. E a gente trazer a família para dentro da clínica para discutir as dificuldades diárias, porque às vezes a Pri tem um filho com TEA, eu também tenho. Uma maneira como eu manejo determinado comportamento em casa pode ser que faça o maior sentido para a Pri, né? Então, nós, como psicóloga, a gente pode ser ali organizador desse ambiente acolhedor e terapêutico, sem julgamento, um ambiente neutro, para a família trazer. Então, a parte de grupo é incrível quando a gente fala, por exemplo, do neurodivergente, do atípico. Né? É uma modalidade incrível que a gente tem muito Dá pretensão de exemplos, fazer. então, o que é típico, caso que já passou lá, o que é típico e o que é atípico? Então, quando a gente, por exemplo, uma criança típica, eu vou trazer criança Traz um adolescente, exemplo, por exemplo, uma criança que ela não tem nenhuma questão neurodivergente, ou seja, o funcionamento neurológico dela está dentro da norma para a idade dela, para a cultura dela. E só que ela desenvolve, ao momento das experiências dela, um transtorno de ansiedade. Então, a gente vai trabalhar as demandas, por exemplo, fator ambiental, ou fator familiar, ou as experiências que ela foi vivenciando em diversos ambientes que desencadearam, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Conta um caso. Então, por Qual exemplo, uma paciente, né, vamos criar ou alguém que já atendeu, sem então, contar o nome. A gente pensa numa criança que sempre foi para a escola, nunca teve dificuldade com a escola. E aí, em um determinado momento, ela passa a não querer mais ir para a escola, ou ela passa a não conseguir mais ter o mesmo rendimento que ela tinha num momento tranquilo da vida dela, né? Então, a gente começa a intervir, porque a gente sabe que o passado não era diferente, né? Ela não tinha essas determinadas características desde lá da primeira infância. Então, a gente vai intervir nessas demandas. Então, a gente pode até ter característica de TDAH, mas não ser um TDAH, ser só uma ansiedade. Porque não é algo que vem da primeira infância, né? Um neurodivergente, ele nasce neurodivergente. Um TDAH, ele nasce TDAH. Um TEA, ele nasce TEA. Ele não desenvolve? O transtorno não desenvolve? Não, esses tipos de De tratamento, não. A gente não tem como propor um tratamento para o TEA, um tratamento. Um TDAH sempre vai ser TDAH. A importância das terapias para esse neurodivergente é porque a gente vai auxiliar ele a criar ferramentas até compensatórias na dificuldade que ele tem. Então, o TEA tem dificuldade de comunicação, dos comportamentos repetitivos. A gente pode pensar em técnicas que a gente amenize as dificuldades diárias dele, mas sempre vai existir. Ah, sim, mas a minha pergunta é, a pessoa nasce com transtorno? Nasce. O neurodivergente eu fui criada, eu tive uma convivência narcisista de infância, eu fui criada com uma pessoa narcisista. Até eu descobrir isso foi há pouco tempo. Sim. E eu desenvolvi um outro transtorno de personalidade histriônica. Vocês já ouviram falar? Já. Eu tenho esse transtorno. É um CID, é uma doença, não tem cura, eu tenho tratamento. Hoje eu sei identificar quando ela chega. Isso. E aí eu já sei o que eu tenho que fazer pra ela nem... Ela fica ali escondidinha. Entendi. Mas eu não nasci. Não, alguns Esse transtorno transtornos... desenvolveu aos 17 anos, mais Não, ou alguns menos. transtornos são. Histriônico pode ser desenvolvido ao longo da vida, borderline, o próprio transtorno de personalidade narcisista. Isso. Então, dependendo do ambiente, das relações que se constroem, dos pais, né? Às vezes, por exemplo, pensando no narcisista, às vezes houve negligência. O borderline também, o ambiente de falta de afeto, afetividade muito pobre. E a gente tem que pensar que o genético nem sempre vai ser expresso. Quando a gente fala de genética, né, a expressão daquele gene não necessariamente vai ter. Então, por exemplo, podemos pegar gêmeos idênticos e eles não terem a mesma doença. Um ter câncer e o outro não tem. Eles são idênticos, têm a mesma genética. Exatamente. Só que, por exemplo, um ficava lá torrando no sol,
não se cuidava, o outro se cuidava. Então, a expressão genética nem sempre vai existir, nem sempre vai acontecer, mas ele está ali, Mas está lá. guardadinho. Tanto é que o terapeuta falou, demorei muito para entender qual era o seu transtorno, porque tinha uma linha muito fácil de ser narcisista e ele levou anos para identificar, porque é muito limiar, sim. né? Identificar que existe transtorno já é difícil, de qual o transtorno. E quando a gente fala de personalidade, a gente não consegue fazer um diagnóstico Rápido. na infância também. Então, vem aquela criança, aquele adolescente que vai passar por diversas dificuldades ao longo da infância e da adolescência, sem a gente ter. A gente pode até olhar e falar assim: esse paciente, provavelmente a gente vai ter um diagnóstico lá na frente. Mas a gente não pode bater o martelo, porque a gente tem as questões das fases de desenvolvimento, né? E se é questão de personalidade, a gente vai construindo a nossa personalidade ao longo do caminho, vai mudando, é difícil mesmo, né? Desculpa, Não pode falar. Sim. Ô tia, pode ir no banheiro? É aquela, abre essa porta na primeira. Ó, microfone. Senão vai arrastar tudo. Nossa. Ai. Quer que eu tire pra você? Pronto. Aí. Vai lá, primeira porta. Então, existe muito essa questão. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma criança com TEA, a gente pode falar de uma criança que vai ter características bem fáceis de identificar, como outras características podem ser leves. Então, por isso que o olhar do avaliador, né, do indivíduo que vai avaliar, tanto o médico como o psicólogo, ele precisa estar atento a todas essas características, escutar a família, porque o consultório nem sempre vai ter as características que existem em casa, né? Precisando escutar os pais. E a família tem que se conscientizar de que com aquela pessoa a abordagem pode ser um pouco diferente, né? Por isso que é importante a gente falar, né? Por exemplo, a minha irmã, uma época, a gente ficou uns dias juntos, uns 15 dias juntos na mesma casa, e e eu sou muito bem-humorada, difícil de eu estar mal-humorada, eu tô muito bem-humorada, alegre, independente da minha vida, a minha felicidade, ela é incondicional. E eu sou falante, acordo, tem gente que demora para falar, né? Que a alma demora para fazer download, né? E ela é dessas. Para discutir, ela não fala. Então, eu tava falando, ela, ai, mas você quer? Irritada. Eu falei, mas caramba, eu tô conversando de manhã, né? Qual é o problema? Eu achava que era comigo. E aí um dia eu falei, minha irmã, fala para mim, qual é a questão? Porque tudo eu converso com você me quer, o que acontece? Eu queria entender de verdade. Porque depois ela era tranquila, era ótima. Sim. Ela falou, Tati, eu não gosto que falem comigo de manhã. A minha alma nem tá aqui, eu só estou de corpo. Então eu quero acordar, eu quero fazer meu café, eu quero silêncio, eu quero... E você falando, você fala alto, você fala muito, isso me tira. Mas se ela tivesse falado pra mim, mas às vezes não é culpa dela, porque nem ela sabia que ela era assim. E aí quando eu fiz essa pergunta pra ela, ela falou, não, eu falei, então, beleza, então quando já vai conviver alguns dias ainda, eu vou acordar de boa, não vou nem conversar com você. Vou fazer meu café. Quando você sentiu que a alma fez o download, aí você puxa a papo, aí eu sei que é o momento certo de eu começar a falar com você. Então, e é importante mesmo a gente levar isso para a família, trazer a família para explicar a situação e a família se adequa e fala, não, vou falar com ela agora porque é o momento dela. O respeito, mas a gente só consegue muitas das vezes ajudar o outro se o outro mostra. É assim que eu lido. Mas para o outro saber sinalizar para o outro como eu lido, eu tenho que eu saber como eu sou. Igual, por exemplo, o TDAH... Ele é conhecido como o mundo da lua, né? Então, é uma adolescente que vive no mundo da lua, que não presta atenção, que eu falo 1000 vezes antes de resolver as coisas. Deixa eu botar pra cima. E aí, às vezes, a gente só auxilia nesse processo do diagnóstico, né? E quando a gente orienta o funcionamento daquele paciente, a família fala, nossa... Quanto eu já escutei assim, houve o diagnóstico do TDAH e a família fala, nossa, mas eu sempre chamei ele de preguiçoso, sempre chamei ele de não quer, briguei com ele que ele não queria fazer as coisas. Mas às vezes, por exemplo, o processamento auditivo central desse paciente, então como ele recebe a informação e chega no cérebro, que era divergente.
Então, ele não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. O TDAH, por exemplo, eu preciso dar regras curtas e claras para essa criança, para esse adolescente. Então, assim, eu preciso que o meu filho vá no quarto, pegue uma caneta, depois pegue um papel na cozinha para escrever o que eu vou pedir para ele fazer. Se eu falar tudo isso, ele vai pegar a caneta, daí ele vai depois pegar um celular, não vai esquecer de pegar o papel e não vai fazer nada. Você tá falando como os maridos se comportam. Sim. Porque você dá 3 comandos pra ele faz metade do primeiro e os outros. Você não falou isso. Sim. E aí, quando a gente fala assim, da Será que mãe. ele tem TDAH? Provavelmente. Nem que seja leve. É o Não acha transtorno nada. do marido. E transtorno de não achar nada. Né? O transtorno de achar tá na geladeira. Ele abre a geladeira, mas não tá. Quando eu procuro, eles querem que o pote de ketchup pule na cabeça Ou seria na deles, mãozinha né? deles. Mas tá aqui, mas você acabou de colocar aí. Claro, eu só vivo em função de você. E aí entra essa questão das vezes a gente só alinhar isso em casa e já transformar a família de uma E aí pode ser que maneira. venha um outro problema que vocês possam ajudar, que é aquela mãe que, poxa, eu vivi chamando meu filho de preguiçoso e agora eu sei que é um transtorno. Aí vem a culpa dela, que Isso. vira uma paciente porque ela precisa se desvencilhar dessa culpa de tudo que Também. ela fez sem saber também. A Então, gente por isso faz tem que muito essa ser. parceria. Eu, assim, tô atendendo a criança ou adolescente. Preciso que atenda a mãe. Pri, você atende a mãe? Porque, assim, a gente tem que tomar cuidado até na Você mistura não pode das atender o informações. filho e a mãe. Não é que não pode, né? Eu Não acho existe que uma não existe uma regra. regra no CRT, Mas, assim, CRT. é difícil, porque, por exemplo, como que eu vou orientar, falar com essa mãe, se eu entendo também o que essa criança está passando, porque ela traz algumas informações, para eu não entrar ali na fala do que o paciente trouxe na consulta para o indivíduo. Então, é muito difícil. É mais fácil, assim, encaminhar, né? Ou fazer a orientação parental, ou até mesmo fazer uma terapia ali em conjunto, traz a família. Eu amo trazer a família para dentro do meu consultório. A família que eu digo, os filhos, eu só não trago os animais porque não traz. Mas eu coloco todo mundo aí, senta no chão, aí a gente faz uma Porque aí atividade. você alinha isso, aí funciona assim, você precisa agir assim. O que aí fica melhor para vocês, né? Então, porque às vezes tendo um mediador na situação, acho que fica menos briga, né? Às vezes o filho expressar algo para a mãe, tem a questão de autoridade materna que dificulta. Ali no consultório, ambiente neutro, ele expressa o que ele quer, a mãe expressa também, a gente alinha. Já aconteceu de fazer uma orientação assim, trazer a família e aí depois a gente não vai continuar porque tá tudo certo agora. Ok. Isso é bom. Né? Mas eu fico meio receosa com isso aí. Porque tem aquela pessoa, vou parar de tomar um remédio porque tá tudo bem. Tá tudo bem porque você está tomando o remédio. Aí a pessoa se dá alta e aí o problema volta. Mas às vezes não é que resolveu o problema, ele está por enquanto Não, com assim. certeza. Ontem mesmo Porque é um novo atendi. estilo de vida, o que você Sim, propõe. a Estilo de pessoa- vida para se consolidar, ó. A pessoa Vai tá ter. com depressão, ontem mesmo eu atendi uma, eu tô com depressão, e aí minha mãe morreu, ela teve câncer, ou seja, uma série de situações bem pesadas, né? Aí tava tomando desvenlafaxina e lítio. Mas eu tô bem, acho que eu não preciso mais disso. Você não acha? Eu acho que eu vou parar. Eu falei, não, né? Você vai voltar no seu psiquiatra. O que o seu psiquiatra te disse? Não, para eu tomar mais uns 8 meses. Eu falei, então você vai tomar 8 meses. Mas eu fiquei 4 dias sem tomar o lítio, porque eu esqueci, eu fui viajar a trabalho, e o antidepressivo, e fiquei bem. Eu falei, peraí, mas ele está no seu organismo. Não é mais lítio, que é um depósito, né? Você vai tomando, ele vai se depositando no seu organismo. Ou seja, você tem que parar por um bom tempo para você sentir que ele já não está fazendo efeito, né? É o desmame, né? É o desmame. E da mesma forma que se você ficou uns 2, 3 dias sem tomar, você ainda vai ter os efeitos e você vai ficar bem. Então, não quer dizer que você não precisa tomar. Então, assim, essa questão de... Acontece muito isso também. Tanto do paciente falar assim, eu não preciso porque eu já estou bem, ou faz, assim, 3 meses de terapia. Eu já estou bem. E assim, realmente tem situações que você vê que o paciente já está bem e precisa de alta. Mas o mais comum, e a Bárbara vai concordar comigo, o paciente faz ali umas 8 sessões, nem isso às vezes, e fala que já está bem e quer abandonar o tratamento. Né? Sendo que muitas questões, a maioria das questões assim, elas levam tempo para a gente conseguir
ter uma evolução por Sim. parte do paciente. Mas eu acho que, infelizmente, já melhorou muito essa questão da sociedade entender o papel do psicólogo, a importância, já melhorou muito. Eu me formei em 2006 e o desafio para o psicólogo em 2006 era muito grande. Quem se formou nos anos 80, nos anos 90, o desafio era maior ainda, né? Porque psicólogo era para louco, por que eu vou gastar com Ou era isso? elitizado. Ou elite, só pra gente que tem dinheiro, não sei o que e tal. Mas mesmo em 2006 eu senti muito desafio, porque as pessoas não viam necessidade, não queriam investir nisso, né? Despender nenhum recurso. E hoje, assim, por conta das mídias sociais, assim, eu acho que está cada vez mais comum a procura. E fácil acesso. Fácil acesso, não é mais uma coisa também absurdamente Hoje cara. existem plataformas que oferecem o atendimento online. Sim. A gente precisa sempre, que eu falo com meus pacientes, filtra muito bem o psicólogo, Sim, né? Vai sim. entender, escuta um pouco das vivências, né? Então, vai um pouco atrás né, de quanto esse psicólogo está especializado para te oferecer. Não adianta a gente pegar uma pessoa que está num transtorno depressivo maior, severo, numa crise, pegar um recém-formado. Pode dar conta? Pode, mas é muito mais fácil, né, o tratamento ser realizado com alguém que às vezes já é especialista nessa área. Não, e tem transtornos assim, que são muito específicos e muito graves. Né? Por exemplo, você pegar um transtorno bipolar, a pessoa está em mania, hipomania. Eu posso falar assim com toda certeza, com a maior tranquilidade, que a maioria dos psicólogos não estão preparados para diagnosticar e perceber uma crise hipomaníaca e mania no paciente. Tem muitos que acham que a pessoa está feliz, nossa, está para cima, agora ela está se resolvendo, fazendo tudo que ela gosta, cheia de projeto, e a pessoa está em surto. Ela precisa de um encaminhamento urgente. Eu sou prova disso. Não é? Eu sou prova disso. As pessoas olham para mim e eu passei por uma situação depressiva, tô tomando os meus, só que eu vou para a linha natural. Eu não gosto dos medicamentos. Então, eu faço terapia desde 2015, né? Autoconhecimento desde 2005 e terapia desde 2015. E aí eu comecei a sacar que eu tava diferente. Procrastinando, sem vontade de ir pra academia, coisas que eu amo fazer, eu tava, não quero. Um dia você não querer é uma coisa, mas vários. E a amígdala aqui inchando, e cabelo, então você começa a ter que sacar você como autoconhecimento. Eu já comecei a me perceber, eu falei, opa, acho que eu tô deprimida, tô em depressão. E eu fui estudar, fui procurar, ajuda, a internet nos facilita, sigo umas pessoas de referência que faz sentido e tal. Estudo até outras coisas que não me faz sentido, porque agrega muito, né? Pego a pessoa que é totalmente em cima de fatos e pego, enfim, peguei várias pessoas diferentes, falei, puxa, eu tô com depressão. E aí fui me cuidar. E aí eu faço terapia, ficou mais fácil, eu dei pra terapia, comecei a tomar minhas tinturas, desparasitei. A depressão, os níveis voltaram. Ou seja, o que era? Excesso de sujeira no meu corpo. Então, a depressão, ela não era só os problemas emocionais que eu estava sentindo, mas eles ficaram muito mais graves, muito mais abalados, porque eu estava com os meus... Internamente estava suja, né? Então, desparasitei, melhorou. E agora eu estou tomando as minhas fórmulas, ela está melhorando. Então, é legal falar isso, porque é o que você falou. Não é porque a pessoa lá, ela está sempre rindo, está sempre feliz. E é de verdade a minha felicidade, ela é incondicional mesmo, ela é da minha e do meu espírito. Mas se eu não fizer nada, até o espírito fica doente. Claro. A gente está no Setembro Amarelo, né? Até me ocorreu agora falar um pouquinho disso. E aí tem um vídeo que está circulando no LinkedIn. E o suicídio é o atípico? Só para fazer a ponte? Ele é atípico? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ter fator genético de uma pessoa ter depressão? Podemos. Então, uma família que a gente vê que desde a avó já vem com transtorno depressivo, então histórico de suicídio, pode ser fator genético? Pode, mas tem também muito o ambiente que essa pessoa, se é um ambiente que tem que oferece predisposição para desencadear o genético, aí a chance de acontecer às vezes é situacional mesmo. Situacional mesmo.
não teve, às vezes, um acompanhamento, um suporte e não aguentou. Né? Mas olha que legal falar. Eu tive um acompanhamento de terapias, várias terapias, mas como assim você faz terapia? Eu me perguntei, eu faço terapia, faço minhas meditações, não sei o que, não sei o que lá. E como assim eu fiquei deprimida? Como assim? Mas é isso, é sensacional, porque a gente, mesmo fazendo as nossas coisas, está sujeito a negligenciar essas coisas. Então, se eu... E outra, a falta de tempo para você faz a gente entrar nessas porcarias sem perceber. Então, se eu tivesse maluca trabalhando, que nem naquela época eu tava, eu não ia perceber. Eu ia achar que é normal. Até você entrar em burnout. Burnout, exatamente. Então, o fato de eu ter uma vida um pouco mais tranquila na minha agenda, me colocar na minha agenda, porque antes eu não me colocava, foi onde eu percebi isso. É que e também, culturalmente, a gente vem com uma ideia que a gente tem que produzir. E assim, o que é o conceito de produção? Eu trabalho muito em consultório. O que é produzir para você? Né? O produzir pode ser olhar para a gente e ter um tempo hoje eu não atendo segunda-feira. E terça eu atendo só 10 pacientes, porque eu preciso desse tempo. Eu gosto de pegar meu carrinho de feira e ir na feira com a minha mãe toda segunda-feira. Eu gosto de sentar com meu filho e falar, filho, vamos uma casa, fazer uma comida. Eu isso é ser produtivo. E aí a gente precisa começar a enxergar que o produtivo não é só estar ali produzindo financeiro, produzindo conteúdo, né? Ter a agenda cheia atrás de dinheiro. E meu pai dizia uma coisa que é super verdade. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Menina, é verdade. Porque quando você trabalha muito, uma vez uma pessoa falou assim, Tatiana, eu era propagandista, batia meta pra caramba, só que trabalhava pra caramba. E um dia, numa festa de confraternização, eu tava bêbada, o cara também, e nós não se bicava. Nós tínhamos uma competição ali de ganho de pontuação, e eu não sabia que eu tinha essa competição com ele. E aí um dia bebendo, eu falei, pô, Marquinhos, vamos resolver a nossa situação, vai, tá foda, bêbado é legal, mas você fala as coisas, vamos resolver. Pô, qual que é o problema, cara? Você lá em Garça, eu tô aqui, a gente não vai atrapalhar, enfim. Aí ele falou, sabe qual é o seu problema? Eu nunca esqueci. Você trabalha com o corpo e eu trabalho com a mente. Eu me ofendi, eu falei, como assim trabalho com o corpo? Quer dizer, ele falou, não, nada disso eu quero dizer. E aí ele falou que para se bater meta, você não precisa trabalhar que nem um louco, você só precisa entender quem é a sua galera, quem é o seu público e traçar estratégia para que a venda aconteça sem ter que você ir lá. Você tem que detectar. Você tem que detectar quando você precisa ir, quando você não precisa ir, tem coisa que por telefone você resolve. Enfim, ele foi me dando umas dicas ali. Aí eu falei, gente, interessantíssimo. Então eu tenho que começar a trabalhar com mais estratégias. Aí um dia eu fui para uma outra empresa e aí eu dependia de um o back-office tinha que fazer o que eu vendi e colocar no sistema. Então, aí eu percebi, eu não fiz, mas eu percebi o que uma menina fez. A gente trabalhava aqui e o back-office ficava em São Paulo. E como nós dependíamos dessas pessoas para colocar no sistema, de uns eles colocavam no sistema, de outros demoravam para colocar. O que essa garota fez? Ela foi lá no back-office da empresa conhecer todo mundo, network. E você trabalha com a cabeça? Com certeza. Ela foi lá. Eu faço network, mas eu nunca parei para pensar em fazer network com a linha de produção, porque é uma linha de produção. E eu vendo, ele insere no sistema, chega para o cliente. Então, se eu negligencio essa interface, eu sou prejudicado e meu cliente também cai meu resultado. Quando ela teve essa coisa de ir lá, conhecer a galera e tal, só ali ela começou a ter os pedidos delas sabe? Aí eu falei, olha que interessante, isso é trabalhar com a cabeça. Por que eu nunca pensei nisso antes? Por quê? Porque eu estava só envolvida ali no trabalho, na máquina, ao invés de investir em quem faz essa máquina girar. Eu estou contando essa história porque a gente fica muito focado no nosso próprio umbigo, trabalhando muito com o corpo, esquece de trabalhar com a cabeça. E trabalhar com a cabeça é o quê? Ter um momento do ócio, do descanso, para que a intuição aflore, os insights
chocolates aflorem. Vem muito né? quando a gente fala assim sobre essa questão de ter o tempo pra gente, vem muito junto à culpa, né? Nós fomos criados na ideia de que a gente tem que estar sempre ali, produtivo, produzindo, né? Então a gente precisa tirar essa culpa do peso que as pessoas têm de estar também sem fazer nada. E aí que você falou o tal do burnout, que todo mundo teve o tempo. Sim. E hoje tá muito comum. Mas, assim, realmente a gente tem percebido. Até eu estava falando, não concluí, do vídeo de uma menina que parece assim, tantos meses, não sei se vocês já assistiram esse vídeo, tantos meses antes do suicídio. 2 meses antes do suicídio. Tudo normal, né? No dia do suicídio. Gente, você não diz que ela está no estágio de depressão, de a ponto de desistir da vida. Então, muitas vezes a gente olha para as pessoas e acha que está bem, acha que a pessoa está bem. Nós temos também outra coisa, o hábito, e nós fomos, assim, as pessoas de forma geral, foram criadas para demonstrar que sempre estão bem. Ninguém suporta um deprimido, uma pessoa que esteja passando por problemas. Esse daí só reclama. Esse daqui, não, tudo bem, a gente não pode ser negativo, pode ficar o tempo todo murmurando e tal. Mas a gente está numa sociedade que nós sempre temos que estar Que é a bem. tal da positividade tóxica. Tóxica. Eu tô no Isso. Instagram, eu tô bem, tá tudo bem, minha Mil vida é maravilhas. linda, tá tudo sempre bem. E às vezes a pessoa tá péssima, tá querendo se matar e tá lá postando. Vocês lembram, gente, um caso bem emblemático e foi horrível daquela advogada que foi assassinada pelo marido lá no Paraná. Já tem um tempinho isso. E eles ficavam postando foto no Instagram, no Facebook, fazendo ensaio fotográfico. Né? Então, é uma sociedade muito artificial, muito superficial. As pessoas estão sempre bem, só que as pessoas não estão sempre bem. Porque elas não se autoconhecem, né? Também! Eu fui durante 5 anos, tive uma empresa de RH que contratava, era assessoria pessoal, tudo que a pessoa precisava fazer. Então, eu levava a pessoa no médico, levava o filho no hospital, comprava material escolar, arrumava a dispensa da pessoa. E aí chegou uma pessoa lá pra gente... Nossa, gente, eu me perdi completamente agora o que eu ia falar. Nossa, como é que pode fugir assim? Do nada fugiu. Não, continua você, vai logo. Não, aí retorna. Retorna. E assim, eu lembro que na época eu fiquei chocada com esse caso. Eu falei assim, como é que o casal tá dizendo que se ama? Eu te amo, eu também te amo, linda. E o cara lá espancando a mulher e ela também não fazendo nada, não buscando Acha ajuda. normal, né? Nem a família sabia. Sim, lembrei. Aí eu entrevistava essas pessoas, babá, empregada doméstica, jardineiro, para essa galera rica. E eu levava 2 horas na entrevista, porque eu queria conhecer, eu não queria o currículo da pessoa, eu queria saber se ela passeava, se ela viajava, se o filho estava preso, se ela apanhava do marido. Era isso que eu precisava saber, para eu poder colocar essa pessoa dentro da casa, porque as maiores BOs é o jardineiro que matou fulano, o piscineiro que fica com a molecadona da casa, não é? Tem essas coisas assim. E quando eu fazia as perguntas assim, qual é a coisa que você é super boa no seu trabalho? Você é faxineira? Sou. O que você é imbatível na faxina? Elas não sabiam dizer. No que elas eram boas. E aquilo que você não é boa, que você fala, passa. Você fala, eu faço, mas eu não gosto de fazer. Também não sabia. E ali, 5 anos entrevistando, eu fui percebendo que elas não sabiam nem os pontos fracos e nem os pontos positivos. Isso é falta de autoconhecimento. Total. E aí, quando eu perguntava, se eu pudesse te dar uma empresa, assim, uma pessoa falasse assim, escolhe o que você quer fazer. Uma empresa que precisa, uma multinacional, que precisa de praticamente muitas profissões. O que você pode escolher? Não sabe o que quer. Não. Então, muitos desses BOs que acontecem de Instagram, de repente essa pessoa realmente naquele momento estava feliz, mas é tanto BO que acontece que a pessoa prefere não entrar em contato com o problema, que ela acha que deixando ele para lá, ele vai desaparecer. E não, ele vai aumentar, né? Mas é muito também disso. existe um tabu de falar disso, que eu acho que o que a gente tá querendo dizer assim, por exemplo, uma pessoa que tem ideação, né?
ideação suicida, por exemplo, existe um tabu de falar isso, de chegar para o outro e falar, nossa, gente, eu estou pensando nisso, eu pensei nisso. Então, existe também uma dificuldade do tema, é como o luto também. É um tema que é tabu, é difícil, as pessoas esperam um tempo específico que você já esteja bem, né? Eu acho que por isso também que entra o Setembro Amarelo, que a Pri trouxe, bem importante, que a gente tem que lembrar de buscar pessoas que estejam preparadas para receber essa informação. Porque não adianta eu vir lá conversar com a minha amiga e soltar uma bomba, e aí, o que essa amiga vai fazer com essa informação? Até mesmo o que eu vou fazer como família. Eu preciso ter conhecimento para onde encaminhar, do que fazer para melhorar para aquela pessoa. Será que eu preciso pedir para ela para um psiquiatra? Será que eu preciso pedir para ela ligar para o CVV, né, que existe, para dar o suporte para essas pessoas que estão, né, pensando? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vejo muita campanha na internet, né, Pri? Você também. Ai, a minha DM está aberta para você falar. Cara, isso é muito perigoso. Isso é muito arriscado. E se a pessoa te solta uma bomba, você tá aqui do outro lado, a pessoa te solta, tô indo ali fazer tal coisa. O que você vai fazer? Você sabe o que fazer? Você já atendeu? Vocês já atenderam? Já. Criança tem pensamento suicida? Mas tem sim. também. Tem. E às vezes é difícil de falar que ela tá tendo, porque às vezes é uma ideia assim, tô aqui brincando. E se eu me jogasse daqui da escada do andar? Às vezes é tudo numa criatividade. Ou os desenhos também, né? Que é muito difícil. Os desafios, né? Desenho de Netflix. E a gente precisa aprender a perceber isso na nossa criança. O desenho é uma ferramenta super legal, né? De utilizar o desenho no sentido de pegar uma folha e desenhar. Me desenha aqui, filho, vamos brincar de desenho? Existe expressividade no desenho dessa criança, desse adolescente também. Adolescente. Né? Eu acho até que de todos os públicos assim que eu já atendi, o adolescente é o que mais tem ideação suicida. Mais até que o adulto, mais do que a criança. O adolescente. Porque é uma fase muito difícil. Homem ou mulher? Mulher. No meu caso foi mulher. Meninas. No meu caso, a maioria foram os meninos. Estatisticamente, qual é? É igual? Eu acho que não tem assim muito, mas tem. Mas quem procura mais ajuda já é a mulher, né? Por si só, né? Por exemplo, eu tive uma que a madrasta, aliás, era psicóloga e achou que ela não estava bem, não sei o que, e aí quando foi ver era pior do que a gente pensava, né? Já tinha ideação suicida e Qual que é a sua parceira, Isa, o quê? A doutora Isabela Mendes. Tá. Tem uma Isa aqui, não sei se é a mesma. E assim, a gente... Agora, por exemplo, tem alguns transtornos que tem muito caso de suicídio. Por exemplo, bipolar é um dos transtornos mentais que mais levam ao suicídio. Um dos mais que levam. E quando você vê, por exemplo, uma criança deprimida, há uma grande chance dela se tornar um bipolar. Né? Então, porque a criança, normalmente, ela não desenvolve uma depressão assim, a não ser que seja situacional, de criação, falta de afetividade e tal. Mas há uma grande chance. E quando você vê adolescentes que uma hora estão bem e uma hora estão tentando se matar, também é uma grande chance de ser bipolaridade. Então, e aí não tem muita distinção se é homem ou mulher. Mas, hoje em dia, a gente tem... Por que eu falo dos adolescentes? A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uns vídeos, né, na internet, no YouTube, tem que tomar muito cuidado. Incentivando o suicídio. A minha prima, isso 300 anos atrás, tinha uma brincadeira na escola. Você nunca brincou disso? Aí você bota um saco na cabeça e fica sem respirar. Aí um amiguinho tira quando já tá faltando ar. Né? Então, assim, incentivando umas brincadeiras, e às vezes acontece da criança se matar por acidente, né?
Então, É por isso que é muito importante o diálogo dentro de casa, né? E se a gente não consegue na fala, tá tudo bem, mas a gente pode utilizar outros recursos em casa. A gente pode utilizar o brincar, a gente pode utilizar o desenho, a gente pode utilizar um filme. Então, assim, o adolescente não quer muito falar com a gente, mas eu saco que tal filme vai trabalhar tal demanda. Eu posso falar, filho, e aí, vamos assistir um filme? Né? E aí, filho, deixa eu sentar com você para ver quais são os seus YouTubers preferidos. Então, é tentar, de certa maneira, oferecer um espaço de escuta, né, dentro de casa, porque senão acaba se perdendo mesmo. Isso é Deixa eu te extremamente fazer uma pergunta que importante. até hoje eu não sei a resposta. Qual é a diferença de estar deprimido, a pessoa está deprimida ou ela está depressiva? Tem diferença? Sim, Qual é? a gente precisa pensar que existe a sintomatologia depressiva. Então, é uma pessoa que está mais triste, mas não desencadeou o transtorno depressivo maior. Então, ela não fecha diagnóstico para o transtorno. Ela não tem todos os critérios. Para a gente diagnosticar um transtorno hoje, a gente tem uma lista de características que essa pessoa precisa englobar, que a gente chama de DSM. Né? É um livro enorme, gigantesco, que a gente pega, lê, vê as características para ver se essa pessoa se enquadra. Ela pode ter uma personalidade mais intrusiva, ela pode ter uma personalidade mais fechadinha, de não gostar de conversar muito, ou estar um pouco triste por emoção mesmo, estar triste por alguma situação que aconteceu. Então, acabou de falecer o avô que ela gostava, ou o pai, enfim, eu estou triste, mas não necessariamente eu vou ter desencadeado o transtorno depressivo maior. Então, isso ela está deprimida ou depressiva? Deprimida. Quando é situacional, é deprimida. Ó, menos de Não é 2 nem semanas. situacional, porque o situacional pode desencadear o transtorno depressivo maior, né? É até mesmo... É sazonal a palavra. Eu fiquei 10 dias muito triste. Eu não estou com depressão, não tenho transtorno depressivo maior. Que primeiro, um dos critérios é que a pessoa esteja assim há pelo menos 2 semanas. 2 semanas. Né? Então eu fiquei 10 dias, fiquei 5 dias. Sabe aquela semana horrível, Você né? não tá Então, ela está deprimida, ela não está depressiva. Que a gente chama de sintomatologia depressiva. Então a pessoa tem alguns sintomas, mas ela não tem todos os critérios para fechar. Mas se ela não cuidar, pode fica vir depressiva. isso, Que nem pode. gripe, se não cuida, vira pneumonia. Exatamente. Pode. E não é nem questão de intensidade do sintoma, porque quando a gente fala de uma distimia, que é uma depressão que se percorre há mais de 2 anos, a gente deixa de ser transtorno depressivo maior, passa a ser distimia, né? A pessoa tá sempre tá, mas assim, anos, né? Há mais de 2 anos. Então, uma pessoa que faz o tratamento, né, ou não fez o acompanhamento e percorreu mais de 2 anos, ela está nessa situação. E é funcional, viu? Pessoa distinta é funcional. Ela sim. trabalha. Ela só é mais... E ela reclama muito. E assim, acontece uma situaçãozinha, ela já fica chateada. Uma pessoa sensível. Nossa, E nunca... o padrão vibratório dela tá sempre baixo. Nunca tá vibrando energia, sabe? É sempre energia baixa. E aí fica sempre doente, porque baixou a vibração. Sempre gritando, sempre resfriada. Eu me afasto de pessoas assim. Ó céus, ó vida, entendeu? É o céus, ó vida, entendeu? E ela vai levando. É igual a ansiedade, né? Veio divertidamente aí 2 trazendo a ansiedade, né? E aí a gente precisa pensar que a ansiedade está com a gente constantemente. É algo saudável, que coloca a gente em reagir quando a gente está numa situação de perigo. Mas eu posso ter sintomas ansiosos antes de uma prova, antes de uma entrevista. Mas se eu tiver um transtorno ansioso, daí a gente pode falar transtorno de ansiedade generalizada, enfim, de evitação escolar, aí as características são bem específicas, no quais se enquadram dentro de critérios. Então, por isso que o psicólogo precisa devorar ali o DSM, né, Pri, diria, para compreender que critérios que eu posso entender, para que eu possa pelo menos encaminhar, ter esses insights de como intervir naquele paciente, porque senão eu vou levando, né? Vai levando, e o psicólogo vai levando também. Uma coisa assim, que é uma crítica, né, que eu tenho para os psicólogos, é que tem muito psicólogo que acha que não precisa de psiquiatra. Não precisa encaminhar.
Eu dou conta, eu sou ótima, eu sou uma ótima psicóloga, eu sou um ótimo psicólogo. Ai, pra que dar remédio? Por que o pacientinho vai tomar remédio? Não, a psicoterapia vai dar conta, né? Aí vai lá, o paciente se mata. E se tivesse tomado um antidepressivo, estaria vivo. E aí, isso é algo que a gente precisa trabalhar com a família. Também. Porque, às vezes, a família, principalmente com criança e adolescente, não queria que minha filha tomasse remédio tão remédio, pequeno. né? E aí eu venho, faço uma psicoeducação, até mesmo quando eu sei que é caso muito grave, Sim. eu vou, assim, até redigir um relatório, ter ali como ferramenta de que se acontecer qualquer coisa, eu tô embasada ali dentro da lei, porque é importante que em casos que a gente precise de encaminhamento. Não, e o contrário também. Tem um monte de psiquiatra que não precisa de psicólogo, basta dar remédio. Não precisa de psicoterapia, não é, amiga? Porque aí também vai buscar só o sintoma e não a causa. O trabalho é uma causa e não o sintoma. E se os dois juntos, e se já chegou em vocês, é porque já está ali instalado faz tempo. E às vezes sim, tem que tomar um remédio para tirar da crise e depois você faz o acompanhamento mais natural e coisa e tal. Mas naquele primeiro momento é apagar o incêndio, né? Que a gente chama de padrão ouro, né? Padrão ouro de diversos transtornos, depressão, ansiedade, acompanhamento psiquiátrico com psicoterapia. A ideia é a gente ir trazendo desmame de ambas as terapias. Normalmente acontece o desmame primeiro da medicação, né? Sim. E posteriormente a gente vai tendo o desmame ali também do processo de psicoterapia. Mas terapia é tão bom que quando você resolve um problema, você fala, que bom, resolvi, minha terapia me ajudou, eu vou continuar. Então, às vezes, não é? Alguém falou assim, você faz terapia desde 2015, então não tá resolvendo, porque você não tem alta. Eu falo, não, mas pelo contrário. Eu tô resolvendo tanto BO da minha vida que é uma coisa atrás da outra. E quando eu vou ver uma coisa que eu resolvi aqui, tava lá atrás. Então, eu tive que puxar até chegar e entra aqui. Metas, né? A terapia é muito legal que a gente estruture metas, né? Agora, nesse momento, eu quero trabalhar determinada demanda. Isso. Quando eu percebo que o paciente está ali no processo de alta, eu falo, estou percebendo o início de processo de alta. Você tem mais alguma demanda? Daí a gente reavalia isso. Nossa, surgiu essa demanda. Então, beleza. Então, vamos continuando. Isso, não é porque você não quer dar alta, é porque é tão bom ter alguém para nos orientar, para vir com uma outra percepção, né? E apontar. E eu gostei muito, eu não sabia o que era terapia comportamental, cognitiva. Cognitiva comportamental. É muito legal, porque eu estudo bastante coisa, apesar de ter algumas resistências com algumas coisas, o fato de mostrar no nosso corpo, como o nosso corpo funciona, baseado nos hormônios e coisa e tal, fica muito mais fácil a gente poder entender como que funciona, porque o corpo humano é corpo humano, vai funcionar igual. Agora, o que eu vou fazer com que aquilo que o corpo me deu, é aí que entra vocês. Sim, é por isso até mesmo quando eu faço uma avaliação neuro, vou dar o retorno da avaliação neuro, eu sinto pelo menos umas 2 horas com aquela família. E explico, tá vendo isso daqui? Função executiva. O que é função executiva? O que avalia? Memória. O que isso vai impactar no dia a dia dessa criança, desse adolescente? Sim. Porque não adianta eu falar assim, sua memória tá com alguma dificuldade na parte de atenção seletiva. Tá, mas e aí? O que eu posso fazer? O que eu vou fazer com isso? O que é muito comum, Tati, é assim, eu tenho pacientes assim, que fazem um tempo de terapia, param, depois voltam. Né? Isso é bem comum. Porque, naquele momento eu precisava da terapia para isso, tal, beleza, resolvi, consegui sanar, aí daqui a pouco surge uma outra situação na vida do paciente, aí ele volta, vamos voltar, não sei o quê. É portas abertas que a gente fala, né? Terapia busca o fim, mas a gente sempre vai estar ali com o nosso paciente, precisou, estaremos aqui. Legal, muito bom. A gente vai caminhar para o final. O que vocês podem dar de dicas para as pessoas que estão em casa, que elas podem já perceber que não está normal, que não está comum, que é comum, mas não é normal. Enfim, o que vocês mais identificam que, se você fizer tal coisa em casa, talvez não precisem de terapia, né? Tem como fazer alguma coisa em casa? Tem. A gente precisa... Tem alguns sinais também que você pode perceber que você não está bem. Assim, isso... Qualquer psiquiatra, por exemplo... Primeiro, eu já digo como tudo aquilo que eu já apresentei, que eu já tive aqui,
Só o fato de tirar o pé do acelerador, né? De desacelerar um pouco a sua agenda, colocar um pouquinho o ócio na agenda, de hora de não fazer nada, nem que for 20 minutinhos, descansar, brincar com o gato, com a plantinha, qualquer coisa. Sim. Ali já vem, as barras já precisam falar isso. Depois eu falo para vocês o que é. Muitas das vezes a gente precisa de respostas e elas estão dentro da gente. E não dá tempo, você não dá tempo para as respostas virem para quietar. Então você deita, descansa um pouco, as ondas cerebrais vão inevitavelmente desacelerando. E é quando chega naquele momento de relaxamento, é onde os insights acontecem, e aí vem uma resposta que você está buscando. Só de fazer isso, eu faço isso todos os dias. Ontem eu não fiz, eu senti muita diferença. Mas isso é uma técnica que é importantíssima para a gente ter, né? Técnica de relaxamento. De relaxamento progressivo, técnica de respiração. São ferramentas importantíssimas que a gente precisa ter, saber utilizá-las em casa, em crise de ansiedade, até mesmo em crise depressiva, para que a gente possa voltar no equilíbrio, né? Mas algo acho que é bem legal para a gente sempre conseguir manter talvez uma constância em casa. Tanto criança, adolescente, adulto rotina importante, né? Então a gente tentar manter... é tão difícil, disciplina, né? Não, mas até que você falou uma coisa, Tati, que foi legal. Você falou assim, a gente tirar o pé do acelerador. Bom, assim, tudo é questão do equilíbrio. Porém, até você falou da situação quando você teve depressão. Não estou fazendo nada. Estou procrastinando, não tenho vontade de fazer nada, só fico deitada também, é um sinal de alerta. Estou comendo muito, é um sinal de alerta. Estou comendo pouco, durmo tudo muito. Que sai daquilo que o nosso corpo precisa. Tem pessoas que são, aqui a gente chama de bons dormidores, que precisam mais do que as 8 horas de sono. Se eu sou uma dessas. Eu preciso de 9. Eu preciso de mais tempo de sono. Por exemplo, meu marido dormiu 5, 6 horas. Tá ótimo, né? Não, ontem ele foi dormir muito tarde, hoje, 5 horas da manhã. O bicho estava lá acordado, mexendo no celular, trabalhando. Eu não consigo. A mulher precisa demais, cientificamente provado. Né? E a gente precisa entender o que é aquilo que eu sempre fui. Eu sempre fui. Não existia um transtorno, já avaliei, mas eu sempre precisei um pouquinho mais de sono. Tá tudo bem. Né? O autoconhecimento vem muito disso. E o lance de bancar uma nova atitude que te dá um estilo de vida. Eu gosto muito de falar sobre compartilhar as minhas experiências, porque mostra como tá todo mundo no mesmo barco, e a gente precisa assumir tomar decisões e assumir as consequências. Olha a minha situação. Desde quando eu morei junto com uma pessoa 3 anos, depois eu casei por 13 anos e estou casada com o João há 5 anos. Então são 13, 12 mais 5 mais 3. Então 12 mais 5, 17 mais 3, 20. Concorda? 20 anos sem dormir direito, porque os 3 roncavam. Roncam. Os outros 3 ou 2, eu não sei mais quanto mais, mas ele ronca. Gente, e eu só me dei conta, na verdade agora, fazendo essas contas agora. 20 anos. Eu detectava que os 3 roncavam, mas eu vivia. Quando eu fui comer, quando eu detectei a depressão, não sei o que, é tudo isso lá de trás, né? Tudo que você vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Eu falei, não, preciso tomar uma atitude. Aí fui procurar ajuda, fiz a tal da biorressonância quântica. Adoro. E aí ela botou ali... O que é a biorressonância quântica, gente? É um aparelhinho que diz quais são os hertz dos seus órgãos, que está funcionando comparado aos hertz de um órgão normal. Tireoide funciona em X, está funcionando em tanto X, está descompensado. Tá? Então ela me manda um relatório com a referência com que eu estava. Tudo aqui ferrado, um monte de glândula pineal e tireoide e tal. E ela falou, você precisa, e eu contei, você dorme bem? Eu falei, não. Você precisa dar o seu jeito. Qual foi o meu jeito? João, vai cuidar, João, vai cuidar. Os homens não se cuidam. Qual foi a atitude drástica que eu tive que tomar? Não dorme mais na minha cama. Dorme no outro quarto. Dorme no outro quarto. É drástico para um casal? É drástico, mas eu preciso pensar em mim. Porque eu estava assim, prestes a ter um treco. Desenvolvendo um monte de coisa, fora a pele envelhecer. 20 anos, gente,
20 anos dormindo mal, faz 4 meses que eu durmo maravilhosamente bem. É claro que um monte de sintoma que eu tinha melhor foi embora. Então, se eu tive que tomar essa atitude, mas você deu no casamento, mas sinto muito, é isso. É verdade. Se você não se cuida, eu vou cuidar de mim. Aí posso até estar criando um outro problema no casamento? Posso, mas pelo menos eu não sou o problema e eu não tenho o problema. Exato. Mas isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, de trazer, às vezes, coisas que são do outro para nossa bolsinha de bagagem. É o que eu sempre falo para meus pacientes. O que tem aí na sua bolsinha que está pesando? Será que é tudo seu? Ou às vezes é do outro e você está carregando? Então vamos tirando, né? Eu tô aqui para te ajudar a carregar a sua bolsinha? Sim. Mas vamos tirando um pouquinho do que é do outro. Isso não é seu, né? O que o outro pode fazer também? Relações, elas têm que vir dos dois lados. Se só um se doa, não é uma relação saudável. Então, assim, se eu sei que o meu parceiro está tendo dificuldade de sono por conta de eu estar roncando, o que eu posso fazer? Ah, eu não tenho o que fazer. Então, a gente precisa pensar em algo para o casal. Mas, nossa, ele pode fazer um tratamento, pode fazer uma cirurgia de adenoide, pode tratar alguma coisa, usar um remédio no nariz. Por que não propor para uma qualidade de vida da relação? Eu acho que a Tati fez certíssimo. Até a Tati me fez lembrar um negócio. Tipo assim, ele não tá se tratando, eu vou cuidar de mim, né? Ele dorme em outro lugar. É o meu caso, né? Eu não quero mais ter filhos, enfim, anos, né? Esperando o Rodrigo fazer vasectomia. Nada. Eu vou fazer laqueadura. Eu não quero mais ter filho. Né? Então, assim, eu decidi se você vai fazer ou não, agora não depende. Eu não vou depender de entra a você. nossa questão de falar, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro, de não se cuidar. E de eu não querer fazer cirurgia, de não eu querer posso fazer obrigar ele a cirurgia. fazer cirurgia. E aí você vai se arriscar a ter filho, porque ele não quer, mas o corpo é seu, então você que faça. Então a gente fica também depositando no outro aquilo que nós queríamos, mas se o outro não dá, o outro não tem que dar. Eu tô nesse processo de entender. Quem tem que dar pra mim sou eu. Que entra a questão do limite, né? Do limite. É uma frase onde que a terapia ajuda muito a gente a botar limite. Ó, a sua porteirinha agora, nesse momento, tá arreganhada, tá aberta. E aí? O que você vai fazer com isso? Você vai deixar a boiada entrar, invadir seu espaço, dominar tudo, depois sair embora? Não, então vamos fechar a sua porteira e ver o que você vai deixar entrar, o que não vai te machucar por estar dentro do seu ambiente. A gente precisa ter essa consciência. E a terapia auxilia muito. E uma outra coisa que coragem, que a professora tinha muito tempo, então não tinha coragem de fazer isso. Que bruxa má sou eu. Foda-se, eu sou uma bruxa má agora que dorme super bem. Eu oriento muito também a gente ter, por exemplo, a gente fala muito de diário. Diário na criança, adolescente, belezinha. Mas o adulto também talvez é legal. Se eu não consigo expressar isso, ou se eu não consigo trabalhar, ter um caderno de anotações no qual você pode ir anotando seus pensamentos, para você depois avaliá-los novamente. Então, será que faz sentido esse pensamento que eu estou tendo? Será que não é uma crença disfuncional? Será que não está embasado em algo que não é da realidade que eu estou vivenciando no agora? Será que não é algo que vem de gerações e eu estou trazendo para o agora e não faz nem mais sentido? Então é algo que a gente pode ter o caderninho, fazer dormir bem, fazer as atividades físicas. E se a gente conseguir manter esse equilíbrio no bem-estar, e mesmo assim a gente percebendo sintomas, que hoje em dia na internet a gente consegue descobrir vários sintomas de diversos transtornos, principalmente os mais conhecidos, ansiedade e depressão, é ficar atento. Mesmo que a gente busque ajuda e fale, não é nada, pelo menos você tem a certeza que de não que é não é nada. nada. Exato. Não ficar na dúvida e depois sofrer as consequências. Exatamente. Muito bom. E a dica que você dá? A dica é nesse sentido, né? Você sair do padrão que você está habituado, né? Como você mesmo falou, Tati, do seu caso, né? Eu sempre fui uma pessoa com energia, motivada e tal, animada. Tá mais triste, tá mais prostrado, procrastinando, querendo se isolar, né? A pessoa só quer ficar assistindo televisão, quer ficar no quarto, não sai de casa, não faz mais nada. Então essa coisa de ficar produzindo é ruim, né? Porém, se você mas também não produzir nada, ficar ali no marasmo, no zero, também é ruim. Ou seja, eu sempre me alimentei bem, agora só como porcaria. A pessoa até come, mas só come porcaria, não é normal, a pessoa come
Não é normal uma pessoa que não come. Eu fui almoçar, tem paciente, tô almoçando 5 horas, não tomo café. Peraí, não toma café, vai almoçar às 5 horas da tarde? Entendeu? E aí entra uma coisa que a Pri tá falando, que a gente precisa avaliar o que é disfuncional. Porque às vezes eu tô vivendo uma batida que é disfuncional e o meu corpo fala assim, ele acha que é normal. 20 anos. Tô assim há tanto tempo, sempre fui assim. Mas peraí, não é normal. Qualquer alteração, sim, porque às vezes o corpo está te respondendo, para. E aí é algo que a gente vivencia que o passado que era disfuncional, não é que o agora é disfuncional. Sempre foi. Sempre e a terapia traz esse questionamento. Será que não é a vida que você vivia que era disfuncional e agora o seu corpo está dizendo, acorda? E tá todo mundo normalizando e romantizando um monte de coisa. E aí você olha na internet o fake das coisas e fala, tá todo mundo na vida louca, na correria. E é normal viver na correria? Não. Quer um exemplo? Não é normal, é saudável, talvez por um momento, né? Uma fase eu aguento. Meu pai trabalhou 5 anos em São Paulo, acordando 4h30 da manhã, chegando 9 horas da noite em casa. Ele aguentou 5 anos. Só que é homem, né? Já é diferente, dele, né? Só que chegou a falar, não aguento mais. Agora a mulher já tem outros hormônios, outras condições que a gente tem que respeitar. A gente não aguenta essa batida, senão o cortisol vai lá em cima. Era o que eu sentia. Só cortisol assim, porque eu não dormia direito. Imagina como que eu não era irritada. Hoje a minha TPM é muito mais lenta, muito mais branda. Por quê? Porque eu durmo bem hoje. Claro. Não, eu acho que é questão de equilíbrio. Outra coisa assim que eu acho, agora falando da situação nossa de Instagram, de Face, não sei o quê, as pessoas excessivamente preocupadas com a aparência e fazer cirurgia plástica. Eu tenho uma paciente linda, acho que tem 20 anos. Meu nariz é feio, isso aqui é feio, não sei o quê. Eu coloquei silicone, agora eu quero fazer isso. Eu pensei, para ir na padaria eu tenho que fazer uma maquiagem completa. Porque não é normal. Se você está nessa situação, não é normal para você ir na padaria, você tem que fazer toda uma maquiagem como se você fosse num casamento. Não é normal porque as pessoas estão normalizando coisas que são absurdas. Exagero, né? E demonizando o que é normal. Você tá com olheira, você ir pra academia sem... Eu ia pra academia, eu tinha que passar maquiagem. Então. Meu, que ridícula! Mas aí, como que eu percebi isso? Quando eu fiz um sagrado feminino de 3 dias, e aí eu saquei o que é o feminino. O que é o normal, o que é, né? E aí eu fui, mas é um estilo de vida. E a primeira vez que eu fui pra academia sem maquiagem, eu falei, meu Deus. Aí as pessoas, olha como a gente é fake, a gente monta a nossa própria fake news. Nossa, você tá bem? Você tá pálida, tá com olheira, trabalhou muito? Não, porque eu sou assim, eu tava assim, não dormia. Eu tô sem maquiagem. Eu tô sem maquiagem, essa é a minha verdade. Hoje eu tô melhor, mas antes era horrível, eu não dormia. Mas eu queria esconder, ou seja, a gente não aceita o defeito, porque imagina, eu não posso ter um nariz feio, eu não posso ser feia, a gente não aceita, né? E ainda assim vive uma mentira. Fica escravo disso. Sim, pessoas escravas. E me chamou a atenção dessa paciente, porque eu falei assim, meu Deus, eu só vejo beleza. E ela só via ela só vê uma figura que e mesmo que a pessoa é feia, por que a gente... E feia do ponto de vista dela também, isso também. E outra, da onde vem essa exigência que eu tenho que ser perfeitinha? Que eu não tenho outras qualidades? Então, por exemplo, quer ver? Eu tenho um pescoço longo, eu tenho isso aqui... Eu não gosto disso aqui. Eu tenho isso aqui bem... As mulheres não têm, geralmente. Quem tem isso é homem ou aquelas drag queens. Nossa, nem notei, tá vendo? Pra mim, não vi nada. Você detecta quando a pessoa é travesti ou não por isso aqui, ó. Muito avantajado. Isso aqui eu não gosto. Então, mas eu tenho que lidar com isso. É isso. Então, o que eu faço? Eu me utilizo de outros recursos para poder eu chamar a atenção para uma outra coisa. Então eu vou deixar de viver por conta disso. Então a gente fala, você tem ruivo fica melhor para você. Então você vai se moldando dentro de um limite. Então você se descaracteriza e fica refém do que o outro vai achar de você. E eu acho que isso nas extremidades, né? Por exemplo, vamos falar da obesidade, né? Por exemplo, numa questão, a gente não pode tornar normal algo patológico, mas também eu não posso dizer que está errado quem está numa linha saudável, óbvio, acima do peso. A gente precisa começar a enxergar. Isso é um problema para você? Vírgula. Por que é um problema? É um problema porque a sociedade te cobra estar magra ou é porque você não está bem com isso?
E o que você pode fazer com isso? Então, eu tô acima do peso. Ah, eu posso começar a fazer academia para ir perdendo. Ok. Ah, não, eu preciso fazer uma lipoaspiração porque a sociedade diz que mulher tem que ser cintura fina, enfim. Aí entra o problema. Não é um problema a gente não se modificar, de a gente se propor a nossa melhora pra gente se sentir bem. Assim, acho que a gente não pode julgar, né? Eu não estou dizendo aqui que não é para fazer cirurgia plástica, já fiz cirurgia plástica. Se eu tiver vontade de fazer e fizer sentido para mim, vou fazer, tá? Eu preciso. Mas assim, por exemplo, eu tenho uma paciente que acabou de passar por um divórcio, tá passando por um divórcio, ela, ai, tô tão triste, Pri, acho que eu vou fazer uma lipo. Olha a causa. Ela não quer a lipo, ela quer se livrar da tristeza. Exatamente, faz sentido. Você está passando por um processo de divórcio, doloroso, difícil, ai, eu vou fazer uma lipo. Né? E todo excesso esconde uma falta. Exatamente, né? Eu, uma vez até, eu acho, inclusive, sou super defensora, já falei isso com um amigo meu que é cirurgião plástico de São José, que toda cirurgia plástica deveria ter uma avaliação psicológica. Eu acho assim como uma bariátrica, não é? Assim como a vasectomia. Exato. Porque a cirurgia, ela é pra sempre, ela muda você, o seu aspecto, né? Exatamente. Também acho que isso é obrigatório. Eu acho que porque tem pessoas em surto, tem pessoas que não estão bem, né? Ah, a pessoa está passando por um divórcio, às vezes ela nem quer fazer lipo, né? Então, não sou contra a cirurgia, não sou contra a pessoa malhar e se cuidar, não sou contra de nada. Mas eu acho que é tudo excesso. Exagero. A pessoa não conseguir viver sem uma maquiagem, não conseguir viver sem um filtro. Sem celular. No celular. Vai tirar foto, tem que botar filtro. Mas pra tudo, né? Eu conheço uma pessoa que na casa dela fica ligada a televisão na Record, outra televisão no outro lá, assim, só falta sair sangue na televisão. Ai, Jesus. Mas fica ligado, tudo alto, e o rádio ligado. Sempre, todo. Que confusão. E na rua que ela mora, passa ônibus, aquelas motoqueiras, aqueles funk. Jesus, como que vive? E não para. Então, assim, precisa. O que é que tá mantendo essa pessoa? Ah, mas é que eu gosto. Você gosta? Não sente nem um pouco. Não sinto. O que no meu ponto de vista, uma pessoa que não consegue ficar com ela. E tá anestesiada, né? E ela vem numa defesa, né? Eu não quero me escutar, eu não quero escutar o que a minha cabeça tá pensando, o que o meu coração tá dizendo. E não tá televisão assim, no mantra, outra televisão, numa musiquinha. Não, é só. Como que não fica a cabeça dessa pessoa? E acha que é normal. Ah, mas é normal. Não, pode ser comum para você, porque você tá aí há anos, mas normal isso não é. Então, a pessoa dessa vai escutar o corpo falando, alguma... Não. Vai. E é muito fácil cair no patológico daí. Então, é o excesso de música, excesso de informação, é o quê? Mostra uma falta dela mesma. Sim. Tudo então, que é excesso terapia, estraga. Eu acho que, assim, a pessoa, assim, ter esse autoconhecimento, parar, olhar para si e ver que tipo de excesso ela está tendo na vida dela. Eu acho que se a pessoa tem algum excesso, é porque ela precisa de ajuda, né? Não estou dizendo que necessariamente a psicoterapia. Às vezes ela precisa de uma ajuda espiritual, às vezes ela precisa de uma amizade, às vezes ela precisa se cuidar. Então, por exemplo, a gente que é mulher sabe, você vai fazer uma unha, você já sai lá toda feliz, né? E às vezes a pessoa não precisa só disso. Não estou dizendo que tudo precisa de psicoterapia. Mas tem certas situações que ela não vai conseguir resolver sozinha e aí ela precisa de psicoterapia. Eu acho que é isso que a gente tentou trazer aqui, né? Muito bom, adorei. Preço, podem falar? Não, né? Mas é só chamar a gente no particular ou no nosso Instagram ou também no nosso WhatsApp. Sempre. Mas dá para falar uma média? É entre 100 e 500. Pode falar para você imaginar, mais ou menos? Pode falar uma média? Eu acho que não, porque depende muito, por exemplo, no caso da BA mesmo, ela tem as avaliações neuropsicológicas, que é um valor, assim, que não é o da terapia, né? Eu só posso dizer que a gente cobra o mesmo... E é cada caso, então... Tem uma pessoa que chega e fala, eu preciso de avaliação neuro. Eu falo, pera, vamos sentar para ver. Porque às vezes você precisa,
veio sem encaminhamento médico, por exemplo, você acredita que precisa daquela avaliação e não precisa, né? Não Então, é necessário. assim, a gente está aberta a conversa no WhatsApp, é sempre livre para tirar dúvidas, A conversar. gente faz pacote também, né? Por exemplo, uma avaliação, um preço individual. Ah, mas se eu pagar tantas sessões, né, à vista, aí pode ter um desconto. E pode ser online, pode ser presencial. Pode. Também essa questão do online presencial, acho que vai muito do que se encaixa na vida do outro. Tem gente que fala, não consigo ter um espaço que eu possa falar confortável em casa, então é aconselhado que seja presencial. Mas não, eu tenho um espaço que eu consigo. Ou eu não gosto, quero ver a pessoa. Ou às vezes vem o online, o presencial, vai mesclando, também acontece, legal. né? Muito bom. Mais alguma coisa que vocês querem falar? Precisam falar? Vamos lá falar, tem bastante coisa, a né? gente gosta muito que a gente faz, né, Pri? Sim. E a gente veio para assim, em Caçapava, oferecer o espaço Neuro e Psi. Onde fica? Fica ali no centro, na Travessa Doutor Freitas. Atrás da Matriz, uma ruazinha atrás da Matriz. Na Praça São Roque. Sim. De frente com a Praça São Roque tem uma vista bonita ali, fica em cima da imobiliária Nazir Imóveis. Então, assim, no segundo andar, a gente tem um ambiente climatizado, sempre um cafezinho para as pessoas que para as pessoas. Um café pra gente, tem um cappuccino. Tem um cappuccino, tem sempre um ambiente de qualidade, que é isso que a gente veio propor em Caçapava. E você especializou em criança e adolescente. Então, hoje eu sou especialista na avaliação e reabilitação neuropsicológica. Na área neuropsicológica é a minha especialização. Fazendo mais uma pós, especializando na parte de TEA e TDAH, especificamente, inclusão desses pacientes na escola, na família, então cursando mais uma pós. Psicólogo não pode parar de estudar, senão perde o fio da meada. Verdade. Então, mas atendo desde crianças, a partir de 6 anos, até a fase adulta, e a avaliação neuropsicológica a gente consegue... E às vezes você atende a criança e fala que ele fez tratamento, não é a criança. Mas é importante a gente dar esse feedback para os pais, né? Essa comunicação com os pais é importante, né? E você também, criança e adolescente? Eu só tenho pós em psicologia hospitalar, mas hoje não atuo mais com isso. Eu estou terminando 2 pós de avaliação psicológica e psicodiagnóstico e psicologia infantil. Eu atendo crianças a partir de 4 anos, adolescentes, adultos e casados. Muito bom, adorei vocês aqui, muito grata por virem. Vir aqui no estúdio é muito mais rico, né? Bem mais legal do que fazer online. Mas foi ótimo. A gente agradece muito o convite. Estaremos sempre à disposição, né, Pri? Para você, Tati, que você precisar. Surgiu um tema que você acha legal, a psicologia, trazer o olhar deles, nós estaremos sempre à disposição para vocês. Eu gosto de novidade, então se vocês tiverem algum assunto, Tati, vamos falar de tal coisa que tá vindo, que a gente estava estudando, que ninguém sabe, vamos falar do que ninguém sabe, né? Eu gosto dessas coisas diferentes. E eu quero dar um presente para vocês. Quero que vocês abram aí. Vocês gostaram muito do cheirinho, né? Eu cheguei falando já do cheirinho que tá aqui. Mostra aí pro povo aí. Aí, ó, da Dona Rosa, produtos naturais. Eu mesma que faço. Então, isso aí é uma essência de bambu, cravo, canela e um pirlim-pim-pim, que eu não vou contar. É segredo. É um segredinho. Receita infalível. A Coca-Cola não tem, a Dona Rosa também tem, tá vendo? E se quiser comprar, é R$15. Tá bom? Nada, mas esse aí é presente para Muito vocês. obrigada. Agradeço pela moeda e agora eles vão deixar uma frase enquanto eu me despeço. Pegue ali a caneta, o bloquinho, deixe uma frase para o próximo convidado vir. E antes da gente terminar, vão escrevendo aí. Olha, eu quero falar para vocês disso aqui. A parceira lá do programa da rádio... lembrando que sábado tem programa da rádio 8 horas da manhã e vamos falar sobre barras de axis, que é o que eu aplico. Só que eu não posso me entrevistar, né? Não cabe fazer isso. Então, eu vou compartilhar o que eu também aplico, que eu também faço. Mas escrevendo é que eu vou falando aqui.
E aí a Elaine Peloja, que é a minha parceira lá da rádio, ela é micropigmentadora, depiladora, e ela fez esse combo aqui de sérum, que é para passar nos pelos da sobrancelha e nos cílios, e ele aumenta, faz nascer onde não tem, sabe? Então, eu fiz um teste e eu comecei a passar aqui, nesse lado que não tinha, e começou a nascer mais. Então, eu tinha falhas, então isso aqui ajudou bastante. É de Taubaté, R$40 isso aqui. Nossa, eu tenho isso aqui faz muito tempo que ela me deu. Eu acho que foi em março, abril, bastante tempo. E tem até hoje. Então, super a pena. R$40 ela manda entregar. Elaine Peloja, certo? Outra pessoa, outra parceira minha também, ela, Júlia Graziella, minha cabeleireira, especialista em loira, e ela é lá de Taubaté, nossa parceira também do programa. Joselaine Soares, que ela é terapeuta facial naturalista, ela cuida da minha pele aqui no meu espaço, aqui em cima na galeria. E todas parceiras lá do programa. Então, se você está assistindo da área da saúde, 2 convites para você. Um é da área da saúde, entre em contato comigo, vem dar uma entrevista aqui, é de graça, ou na rádio ou aqui. Então, na rádio, 8 horas da manhã, só que é 1 horinha só. E aqui é legal de um outro jeito que a gente pode falar mais tempo, né? Não tem limite de tempo, tá? E se você quiser ser o nosso parceiro para fazer divulgação lá na rádio e aqui, é só entrar em contato comigo, a gente faz um bem bolado, certo? Mas as entrevistas são gratuitas, tá bom? Então, sigam a gente, Saúde em Foco Podcast, tá na sua pauta, segue Tatiana Fedato, segue o @99FM Só Sucesso, que é onde tem o programa lá na rádio, sábado às 8 horas da manhã. E sigam as meninas. Este vídeo vai ficar salvo também no perfil delas, certo? Eu não vou ler, então podem guardar aqui, junto com as energias das pedras. E aí na próxima eu leio se a pessoa vier presencialmente ou não. Então tá aqui, ó, as mensagens todas, certo? Gratidão por vocês estarem aqui. Foi muito, muito, muito legal. Obrigada a vocês que assistiram. Façam seus comentários e façam terapia! Sim. Pelo amor de Deus, porque é maravilhoso, né? A gente vai deixando as nossas cargas e as dos outros também. É saber dividir o que tem na nossa mochilinha. Dividir nossa bagagem. O que é nosso, a gente carrega. O que é do outro, a gente pode até ajudar. Mas colocar no nosso ombro e ajudar a caminhar. Mas sempre na intenção de transferir para ele o que é dele. Eu lembrei agora de uma cena, Jesus Cristo com a sua cruz, né? Literalmente com a sua cruz. Ninguém carregou a cruz dele, né? Nem a própria mãe. Ela fez a função de mãe. Sim. De estar ali, de apoiar, de ser a fortaleza, mas a cruz quem carregou foi Jesus. Então a gente era dele. Era dele. Então usar isso, porque é isso, a gente quer interferir, eu estava fazendo isso com os meus filhos. Coisas que eu achava, coisas que eu queria que minha mãe, quando eu chegasse da escola, estivesse em casa preparada, esperando pro café. Aí eu fiz esses dias. Ai, que legal, mamãe, vou fazer, que não é um motivo da minha mãe, vou fazer para meus filhos. Vamos comer, filho? Ah, não tô com fome, comi na escola. Ninguém deu bola. Eu me senti super mal, mas dali, como eu faço terapia, eu falei, Tatiana, você está... É a criança, você, né? Era a criança esperando que minha mãe fizesse o café. Então, quem fez aquele café para os meus filhos não foi a Tatiana mãe. Não. Né? Foi a criança que fez aquele café. E a terapia é legal porque você começa a sacar que essa cruz não é minha, é dele. E tá tudo bem também se ele falar que não quer. Então, eu não vou parar de tomar café, eu vou tomar o meu café normalmente, porque eu faço isso para mim primeiro. Quer compartilhar o café? Está aqui, não quer? Tá tudo certo. Aprender a lidar com não. E não é falta de amor, ele não quer. É entender e aceitar um não, que às vezes é muito difícil. É muito difícil. Né? Então, façam terapia para lidar com pessoas que deveriam fazer e não faz. Sim, com certeza. Estamos aqui à disposição. Procurem essas meninas. Gostei, viu? A minha resistência com psicóloga caiu por terra hoje. Que bom, tá? Beijos, queridas. Beijos, queridos. Até mais. Tchau, tchau. Sensacional.